Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do IEOB Palestras Espíritas, o canal do Obreiros do Bem no YouTube. Meu nome é Artuso e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Como sempre fazemos, vamos aos nossos recados, né? Quem quiser contribuir com doações para a nossa casa, para podermos manter as obras assistenciais de distribuição de cesta básica que estamos fazendo para em média de 70 famílias, é só entrar no site www.obreirosdobem.org.br e lá nós vamos ter o botão de doação e podemos fazer a quantia que desejar. E quem também quiser pagar as suas contribuições societárias da nossa casa, no mesmo local. No nosso site tem lá o botão de pagamento de contribuição. Vamos à leitura do nosso projeto de transformação moral, que temos a semana do desapego. Desapegar-se não significa que você não deva possuir nada. Significa que nada deve possuir você. Ali Abi Talib, sucessor de Maomé. Falar de desapego em uma sociedade consumista, como é a nossa atualmente, pode parecer falar ao vento. Mas como Deus investe em nós, a pandemia atual tem nos trazido a reavaliação de nossos valores. De repente, algumas coisas, antes tão importantes para a nossa vida, passaram a ter menor valor que a preservação da própria vida. Ao falarmos em desapego, poderíamos nos reportar aos nossos bens materiais, que durante algumas encarnações temos trabalhado tanto para adquirir. Terras, imóveis, carros, roupas de grife, dinheiro, embelezamento do corpo e tantos outros subterfúgios que temos usado para nos autovalorizar e valorizar a vida presente no corpo físico como se fosse a única. A pandemia tem nos ensinado que existem bens mais valiosos que os materiais. Todos nós, a esta altura da pandemia, já nos despedimos de alguém que nos era querido e que o coronavírus levou para outro plano. Estamos aprendendo que o mais doloroso desapego é os dos seres que nos são queridos. Mesmo sendo espíritas e sabendo da continuidade da vida, sabendo que não perdemos ninguém, que as separações são temporárias, ainda assim, nos é doloroso desapegarmos-nos daqueles que amamos. O desapego exige coragem e confiança. Isso significa uma fé inabalável na justiça divina, a certeza de que ela responderá amorosamente à sua entrega, trazendo-lhe oportunidade de ser feliz, pelo simples fato de você ter finalmente aprendido a deixar ir. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Fernando Pessoa. E como nós vimos aqui no nosso projeto, né, a Semana do Desapego, que é para nossa reflexão, vale a pena reavaliar como andam esses nossos sentimentos de orgulho, vaidade, egoísmo, e que são a base do nosso apego às mais diversas situações da nossa experiência de vida. Como sempre o fazemos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, nos acalmarmos, nos envolvermos neste momento com esses fluidos ao qual os nossos irmãos da imortalidade estão preparando para cada um de nós. Para todos aqueles que estão interligados no nosso canal, por todos aqueles que estejam de uma forma ou de outra interligados com esse momento ao qual nós temos a oportunidade de reunir aqui os nossos mentores, os mentores da nossa casa e o nosso irmão maior, Jesus. Que possamos sentir a sua presença, que possamos sentir a sua alegria, a sua harmonia, o seu amor.
aliviando os nossos corações, acalmando a nossa mente, e que possamos, ao final deste trabalho, poder dizer que tudo foi justo e perfeito. Que assim seja. Muito bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos por um motivo óbvio, porque estamos fazendo aniversário. Em 18 de 4 de 1857, a nossa primeira edição do Livro dos Espíritos, ela é lançada no mercado. Futuramente nós vamos estar falando de Allan Kardec, que foi o codificador da nossa doutrina, mas hoje nós vamos estar focados em mostrar o Livro dos Espíritos, explicarmos o seu conteúdo e a sua importância na doutrina espírita. Na sua primeira edição, em 18 de 4 de 1857, o Livro dos Espíritos continha somente 501 questões. E depois de 3 anos, Kardec, nesse período desses 3 anos, foi fazendo mais perguntas, foi tendo contatos com os centros espíritas de praticamente todo o mundo, aonde tinha um, através de cartas. Ele mandava as perguntas e eles respondiam e mandavam para ele de volta. E na segunda edição, em 18 de 3 de 1860, foi relançado o Livro dos Espíritos, como nós temos até hoje, com 1018 questões. E qual é a importância do Livro dos Espíritos para nós espíritas? Não é? O Livro dos Espíritos, ele contém toda a base da doutrina espírita. Ele traz para nós os conceitos, os alicerces ao qual nós temos que ter o primeiro conhecimento, para depois ser desmembrado nos demais livros que nós vamos ver a seguir. A ordem didática geral do Livro dos Espíritos, então, está mais ou menos assim, né? Mais ou menos não, com certeza assim. Qual que são os objetos? Primeiro, estudar os espíritos, suas relações com o mundo corporal. Então nós vamos ter, na sua primeira parte, causas primeiras, e na segunda parte, nós vamos ter do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Esses livros, né, eles vão estar desmembrados depois nos outros livros que Kardec codificou. As causas primeiras, que é da questão 1 até a 75, nós vamos encontrar o complemento dessa primeira parte no livro A Gênese. A segunda parte, que são as questões 76 até a 613, nós vamos encontrar o desmembramento disso no livro dos Médiuns. Depois, que é a terceira e quarta parte, que é o segundo momento do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar as consequências morais que decorrem das relações dos espíritos com o mundo corporal, que é o nosso relacionamento, espiritualidade e materialidade. E na terceira parte, Kardec nos traz as leis morais, que é da questão 614 a 919, e o desmembramento dele vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, que é a quarta parte, nós vamos estar da 920 até a 1018, e o desmembramento está no livro O Céu e o Inferno. Para que a gente possa compreender mais ou menos o que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, para aqueles que não o conhecem ainda, ou que já leram e não entenderam, nós vamos ter aqui uma esquematização de Cosme Massi, que foi muito bem intuído em fazer. Então, no primeiro capítulo, nós vamos compreender Deus, que Kardec, na primeira pergunta, já faz o que é Deus. E aí, nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, nós vamos compreender Deus, nós vamos compreender
a sua magnitude e vamos ter uma noção, né, do que é Deus para nós e no universo. Na segunda parte, no segundo capítulo, ele vai trazer para nós os elementos gerais do universo. Então ele vai explicar o que é o espírito, a origem do espírito e o que é matéria e origem da matéria. E para que nós possamos entender essa correlação de espírito e matéria. E no terceiro capítulo, nós vamos entender a criação. Na quarta parte, os seres vivos e o princípio vital. Depois nós vamos para a segunda parte do livro dos Espíritos, né? Que vai falar do quê? Desse nosso relacionamento matéria e espírito. E aí nós vamos entender algumas passagens, algumas situações, como que funciona esse relacionamento. A passagem do mundo espiritual para o mundo corporal, a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual, como se vive no mundo espiritual, como estamos vivendo no mundo corporal, estando no mundo corporal e interagindo com o mundo espiritual, e estando no mundo espiritual e interagindo no mundo corporal. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender essa interatividade que nós temos, essa compreensão que nos falta muitas vezes de como é que a espiritualidade está intervindo aqui na matéria e como nós, da matéria, estamos intervindo também na espiritualidade e em que momento nós vamos estar aonde e fazendo o quê. Então, é muito esclarecedor também essa parte. Nós vamos encontrar também na segunda parte esses assuntos, né? Que é dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, a pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção do espírito no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos e os três reinos. Então nós vamos ver todos esses assuntos na segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte nós vamos encontrar as leis morais, né? E o que nós vamos ver nas leis morais? Nós vamos estar encontrando este nosso relacionamento para com Deus e de Deus para com nós, né? E ali nos mostra os nossos deveres e nós temos que buscar na compreensão como ser cristão, como entender neste caminho o que Deus nos propôs em nossas vidas. E aí nós vamos ver que para estabelecer os deveres, nós vamos ter três partes, né? Os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E aí é que está a justiça e a caridade, né? Deus, o próximo, o amor. O amor para nós mesmos, o amor para com Deus no nosso relacionamento com Ele e o amor para com o próximo no nosso relacionamento com Ele. E dentro nessa terceira parte, nós vamos estar com todas as leis que Deus nos colocou para reger a nossa evolução. Na quarta parte, nós vamos encontrar das esperanças e consolações. O que é esperanças e consolações? Nós vamos entender que, cumprindo as leis, seguindo os mandamentos ao qual nós escolhemos para a nossa conduta de vida, quando eu falo de mandamentos, são diretrizes, são escolhas, são valores que nós escolhemos para nós, para nos encontrarmos em melhores condições. Então, na terceira parte, ele vai explicar para nós as consequências dos nossos atos, as
diversas situações explicando que nós podemos estar nas penas e gozos, tanto terrestre, tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual, e vai nos esclarecer como funciona esse mecanismo, mostrando que não existe castigo, não existe penas eternas, não existe de forma nenhuma um julgamento para quando nós retornarmos para a verdadeira vida. O que existe é a nossa consciência e o perdão e o amor que nós exercemos e a obrigatoriedade da reparação. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito. E aí vai estar explicando muito bem essas situações de esperanças e consolações. Nós vamos poder compreender e entender o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual que é a utilidade da reencarnação, como funcionam as leis de Deus, como funciona e como é estar no mundo da erraticidade ou no mundo espiritual. Por que nós estamos aqui no mundo material? Onde estão as nossas buscas? Quais são as necessidades? Vai esclarecer para nós tudo o que nós queiramos ou tenhamos de dúvida da nossa existência aqui no planeta, de nossos entes queridos, da família material, da família universal, de como tudo se processa nesse universo tão grande de Deus. E é nessa importância, é nesse valor que nós temos que buscar os nossos estudos. Porque o livro, ele é muito rico. O livro dos Espíritos não é para ser lido, ele é para ser estudado. Então, na primeira vez, eu vou ler, né, para ter noção do que tem ali dentro. Depois eu vou pegar a segunda vez para começar a estudar as questões, estudar as respostas, ver as correlações que tem nos demais livros da codificação, como aqui eu já coloquei, em onde cada parte está ligado com um desmembramento em outros livros, para que nós possamos ter um fato muito, muito grandioso na nossa vida, que é o conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é de suma importância para que nós não fiquemos nas mais situações de desespero ou entremos em conflitos conosco mesmo, conflito com o nosso próximo. E se falharmos, compreender da importância do perdão, da importância de estarmos reparando as dificuldades que nós temos, tanto intelectuais e morais, porque através do conhecimento, do contato, é que nós vamos poder realmente compreender na sua essência o valor da nossa vida, de uma vida que é imortal, não a vida material, mas a verdadeira vida que é a espiritual. Aqui é passageiro. Aqui nós estamos para aprender, para extirpar o nosso melhor, porque falhamos em reencarnações anteriores e voltamos à matéria para ser provados, para ser testados, para aprendermos realmente a essência divina que é o amor. Por isso, meus irmãos, o convite é: conheçam melhor as obras da doutrina espírita. É de suma importância ler outros livros, ler outros autores, pesquisadores, mas nós temos que ter a nossa base estruturada. Se eu não conheço bem a doutrina espírita, eu não consigo muitas vezes entender as demais obras complementares. Mesmo que sejam romances, eu não consigo entender o porquê os fatos ali estão sendo relatados. Eu não consigo compreender muito os livros de pesquisa, de estudos, porque eu não conheço muito bem a base da doutrina espírita. Então, o que eu estou convidando nesse momento em que a oportunidade nos traz de mais um aniversário do Livro dos Espíritos,
é buscar o estudo da doutrina espírita. Conhecer realmente a doutrina espírita, para que um dia possamos nós realmente estarmos imbuídos de alavancar a nossa evolução com conhecimento. O conhecimento vai ajudar a compreender a moral e a elevar a nossa moral num fluxo e um influxo de conhecimento e exercício moral. Conhecimento e exercício moral. Isso que eu tinha para falar do nosso livro dos Espíritos hoje e o aconselhamento para o estudo da doutrina de uma forma metódica, disciplinada, para que realmente nós sejamos espírita e não estejamos espírita. Muito obrigado a todos. Como sempre o fazemos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade, agradecendo a grande oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, buscando compreender um pouco mais da necessidade do estudo, da necessidade da compreensão e, acima de tudo, podemos entender que Jesus, no nosso caminho, no nosso valor, está conosco o tempo todo, independente das situações diversas que nós venhamos a sofrer. Mesmo que por alguns momentos nós duvidemos de Deus, mesmo que em alguns momentos nos revoltemos com Deus, Jesus estará ao nosso lado para nos orientar e nos guiar através das leis perfeitas do nosso Pai. E assim, agradecemos aos nossos mentores, agradecemos a todos os amigos da imortalidade, a todos os amigos encarnados que fazem parte desta equipe, para que esta palestra esteja no ar, aonde todos nós possamos nos beneficiar. Que a paz, que o amor de Deus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Lembre-se de dar o sininho, de se inscrever no canal para manter conectado conosco. Um beijo no coração de todos.